Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então se você está chegando aqui, seja bem-vindo. Boas-vindas pra mim também aqui, né? Hoje foi um dia assim que eu resolvi colocar em prática algo que já estava na minha mente há muito tempo. Eu creio que todo mundo já passou por isso, um projeto que você vem pensando nesse projeto há muito tempo e você coloca tanta dificuldade e acaba não colocando em prática. Não sabe muito bem como fazer, não sabe muito bem por onde começar. E assim estava eu. Eu já tive um canal no YouTube, né, há muitos anos atrás, acho que por volta de 2018, né, já vai fazer 10 anos, nós estamos em 2026, vai fazer 10 anos. Se eu tivesse continuado, né, de lá pra cá, como não teria sido a minha evolução? Eu penso muito nisso. Mas enfim, eu creio que tudo tem o seu tempo. E hoje, dia 30 de maio de 2026, eu resolvi ligar a câmera e falar. Como há muito tempo vem isso na minha mente. Liga a câmera e fala. Liga a câmera e fala. Então, aqui estou eu. Criei coragem de começar o vídeo. Então, vou ter que criar coragem também de subir o vídeo no canal. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque no final deu tudo certo. Mas por que toda essa demora, né? Então, já há algum tempo eu queria retornar às minhas atividades no YouTube, mas não sabia por onde começar, não sabia sobre o que falar, né? Porque eu acho que para você ter constância em algo, você precisa fazer algo que você gosta, algo que você poderia falar ou você poderia fazer por horas e horas sem se cansar. Tem uma frase que quando você trabalha com algo que você gosta, você não precisa trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Eu vou procurar de quem é essa frase e eu posto aqui direito. Mas enfim, eu tava pensando, o que eu poderia falar? Acho que perto dos 30, acho que bato uma crise existencial, né? Pelo menos em mim está acontecendo isso. O que eu já vou fazer? 30 anos, próximo ano. Eu estou com 28 ainda, eu vou fazer 29. Próximo ano eu faço 30. Mas eu já tô pensando, o que eu poderia agregar no mundo, né? O que eu poderia agregar? O que Thaís pode deixar para a humanidade, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de falar, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler. Trouxe uns livrinhos aqui, tem mais alguns aqui. E aqui estou eu, né? Pensando nesse, raciocinando sobre isso, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de falar, que eu passaria as horas e horas e não teria problema nenhum. Os livros, né? São os livros. Então, eu leio muito como hobby, sabe? Eu leio como hobby. E não me forço a ler. Então, quando eu tenho um tempo livre e eu estou com vontade de ler, eu leio. Então, eu leio quando eu estou indo pro trabalho, eu leio quando estou no meu horário de almoço, eu leio em casa, no meu dia de folga, depois que eu já terminei de fazer as minhas atividades, estou com um tempinho livre. Então, eu leio, né? E assim, às vezes tem época que eu leio muito, muito mesmo, engatilho um livro atrás do outro, e tem épocas que não. Tem épocas que às vezes eu quero pegar um livro para ler e acaba que aquela leitura não flui, então eu não forço. Eu entendo que para tudo tem um momento, e eu sei que no momento que for para eu ler aquele livro, no momento que for para eu ter acesso àquela mensagem, vai dar certo. Eu creio muito nisso, assim. Tem momentos que eu tô tentando, né, forçar a ler um livro e aí eu volto a esse raciocínio. Não, se no momento certo, no momento que essa mensagem precisar chegar até mim, essa leitura vai fluir. Então, aqui estou eu. Como eu disse, é o primeiro vídeo do canal. Não sei se o que eu tô falando tem muito sentido, mas enfim, né? Melhor feito do que perfeito. E aqui estamos. Eu vou querer falar um pouquinho sobre as leituras que eu já li, né, ao longo desses anos. Eu gosto muito de ler mesmo há muito tempo. Desde quando eu era criança mesmo, desde quando eu era pequena. Minha mãe cultivou esse amor pela leitura em mim. Ela me levava para a biblioteca lá de Barueri, uma cidade de São Paulo.
Então tinha uma biblioteca que ela me levava todas as semanas e lá eu pegava livros, levava para casa, depois a gente ia devolver e assim eu pegava mais livros e assim por diante. Eu lembro que no final desse ano, né, a gente fez a carteirinha, eu passei o ano todo pegando livros e no final do ano eu ganhei vários livros da biblioteca como a criança que mais, né, teve empréstimo de livros no decorrer do ano. Então, fiquei muito feliz. Eu guardo esses livros até hoje, então depois, né, eu posso fazer um vídeo mostrando esses livros, mostrando a carteirinha também. Eu lembro que eu tinha duas. Uma que preencheu toda e a segunda, né? Então, hoje eu ainda tenho a segunda carteirinha, vou procurar. Essa segunda, como era nova, então não tem muitas marcações, tem algumas só. E a primeira eu não sei o que foi que aconteceu. A gente não mora mais em São Paulo, né? Então pode ter acabado perdido na mudança e tal, mas foi uma época muito boa, foi uma época que cultivou em mim, né, um amor que até hoje persiste. Eu incentivo também muito os meus filhos a lerem, né? A minha filha tem vários livrinhos em casa, então sempre quando eu leio, ela vê, né? Eu lendo, ela pega o livrinho dela para ler também. Então, e assim a gente vai cultivando uma prática que é tão boa, tira a gente um pouco do automático, a gente entrar nas redes sociais e ficar só rolando o feed, né? Scrollando, que fala agora, né? Nem sei mais. Ali o feed, TikTok, enchendo a mente dessa dopamina barata de hoje. Então a leitura eu acho que é um refúgio. Você se encontra em alguns personagens, aprende muito com alguns autores. Vou pensar quais serão os próximos vídeos, tá? Eu não tenho muitos livros, eu tenho alguns. O meu sonho de princesa é uma biblioteca, então vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para construir essa biblioteca. Eu não tenho e-book, ou eu não tenho Kindle. Eu não tenho Kindle. Então, os livros que eu leio digitais é pelo celular mesmo. Eu tenho aquela plataforma da Amazon, né, que é o Kindle da Amazon, que a gente consegue comprar alguns e-books por lá. Às vezes eu baixo até alguns gratuitos que estejam em promoções. Sabe esses lançamentos de autores, né, que estão lançando seus livros? Eu baixo também. E alguns eu compro. Tem um sebo aqui na minha cidade que eu estou louquinha pra ir lá nesse sebo, comprar alguns livros. Eu nunca fui no sebo, sabe? Eu amo livros, mas depois que a gente tem filhos, depois que chega as responsabilidades, meio que esse amor ficou em segundo plano, sabe? Ficou em segundo plano. E seria algo que eu gostaria de realmente trazer de volta pra minha vida. Com foco, com ênfase. Gostei muito desse livro. Quero ler clássicos, né? Eu tô chegando numa fase da minha vida que eu tô querendo ler os clássicos da literatura russa, procurar literatura brasileira, que eu também não li, né? Também não li. Então, esse canal pode até ser um incentivo para isso, né? Mas tá bom, gente, é isso. Como eu disse, se você estiver vendo esse vídeo agora, foi porque eu criei coragem de postar.